Boa tarde, César. Boa tarde, ouvintes da Rádio Juventude. Boa tarde, Braulio. Boa tarde, professor. Pois é, Braulio, nós gostaríamos de saber como começou isso, aonde você estudou, onde foi seu início antes de chegar na universidade. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, César, professor Obrigado, Fernando. Braulio. Mais uma vez me dando a oportunidade, né, Fernando? Então, começou justamente com a oportunidade que a mim foi dada na época da Senec, onde eu estudei desde a primeira série primária até o terceiro ano do ensino médio. Então, passei, se for contar a partir de hoje, né, metade da minha vida estudando no Colégio Cenecista de Além Paraíba, onde trilhei, me encontrei, vi talvez o que seria os meus talentos aí para a vida. Desde sempre fui bem engajado na questão esportiva. Acredito que algumas das felicidades que eu pude trazer para o colégio foi nessa questão, né? Na questão de estudo, talvez não tenha sido um dos melhores alunos. Também não acredito que não tenha sido um dos piores. Mas na questão esportiva, onde eu tenho certeza que foi o meu maior destaque, foi para onde eu trilhei. Fiz minha faculdade de Educação Física em Juiz de Fora. Aos 15 anos eu saí de Além Paraíba e fui começar essa trajetória, essa jornada lá em Juiz de Fora. E na universidade, como foi o curso, o que você descobriu, quais foram as novidades, o que você achou de interessante no curso de Educação Física? Perfeito. Eu tinha uma visão onde na Educação Física o que me encantava era ver Doval, na época do Doval, Eugênio, Gleidson. Eu achava incrível um professor ser responsável por toda uma turma de crianças e achava aquilo o máximo, eu queria aquilo ali para minha vida e comecei a Educação Física justamente em cima dessa perspectiva, de querer potencializar a vida das pessoas, treinar pessoas, buscar incentivar a questão esportiva em prol de uma qualidade de vida e de uma vida mais saudável. No primeiro momento foi essa a minha visão e meu ingresso na faculdade. Dentro da faculdade, eu comecei a entender um pouco mais de ciências humanas, onde me encantei por anatomia, cinesiologia, biomecânica, é uma das minhas maiores linhas de pesquisa hoje, o que eu mais me dedico à questão de estudos, a questão do desenvolvimento motor e aperfeiçoamento da movimentação humana. Então, me encantei muito por essa parte, porém sempre escutei que talvez eu morreria de fome, que a educação física não daria dinheiro, e que uma das vertentes para que eu conseguisse me sustentar seria a linha de personal trainer. Então, para ser um personal trainer, eu teria que desenvolver a minha capacidade de treinar pessoas, melhorar as qualidades físicas dessas pessoas, e me aprofundei na parte de treinamento físico, basicamente na parte de treinamento de força. Porém, em 4 anos de faculdade, a gente tem um norte, né? A gente não tem um embasamento tão grande. São várias matérias durante o curso, pouco tempo de entrosamento com cada matéria, é muita informação para pouco tempo. Então, você sai com o mínimo de embasamento e depois você tem que ir por conta própria. Saindo da faculdade, depois dos 4 anos de curso, eu comecei a entender que eu precisava buscar algo mais, mas ainda não tinha essa característica fixa. Um dos motivos que me encantou era o treinamento de esporte coletivo, como eu falei, a questão do oval, futsal, vôlei, handball, que eu sempre pratiquei, mas não me sentia apto ainda para estar à frente de uma equipe. Não via um embasamento teórico convincente na minha faculdade para que me permitisse fazer um tipo de trabalho dessa forma com segurança e o trabalho de personal trainer me possibilitou isso, porque o 1 a 1 era bem mais fácil, era bem mais simples, a tentativa e erro era eu e mais uma pessoa, eu não impactava tantas pessoas ainda, então foi uma grande escola, apesar de ter entrado no primeiro momento pensando na questão financeira, de conseguir me manter fora da minha cidade de origem, longe dos meus pais, então eu precisava, de um primeiro momento, de um sustento. Entendido isso, conseguido aumentar minha cartela de clientes, conseguindo impactar mais pessoas, sair de um cliente para 15, já cheguei a ter 20 clientes de personal,
Então, a minha perspectiva ela começou a aumentar. Eu comecei a ver que 1 hora da minha vida eu conseguiria impactar muito mais gente do que trabalhando com uma única pessoa. Foi onde eu comecei a me desenvolver, comecei a estudar psicologia social, comecei a entender um pouco mais de relacionamento humano e desenvolver mais essa questão de coaching na minha vida, só que na época eu nem sabia o que era coaching ainda. Fui começar a aprender essa questão quando conheci a metodologia do CrossFit. Ali foi um divisor realmente de águas na minha vida, porque além de ser um esporte, é uma metodologia de treino onde você consegue trabalhar em comunidade, em coletivo. Então, 1 hora de trabalho minha eu já consegui impactar até 20 pessoas no mesmo horário. Então, aquilo ali me deu um grande respaldo aí técnico para eu conseguir desenvolver dentro da profissão. E aí eu comecei a me especializar dentro dessa metodologia. Me especializei durante 5 anos nela, 5 anos. É uma metodologia norte-americana e que traz um coletivo de atividades físicas que até então eu não tinha praticado. Era muito do esporte, pois não? E esse ambiente de trabalho é interno ou externo? O seu trabalho com esses alunos, ele é feito internamente ou ele é ao ar livre, ele é em outro ambiente? Perfeito. Eu comecei a entender que o CrossFit ele pode ser trabalhado de qualquer forma. O que eu comecei a ver? Ele traz um embasamento. O que é o CrossFit? O que seria o CrossFit? Basicamente, o CrossFit é 3 vertentes. Movimentos funcionais constantemente variados, praticados em alta intensidade. Movimentos funcionais são todos os movimentos que o ser humano é projetado para fazer, como agachar, correr, pular, saltar, empurrar, puxar. Então, todos esses tipos de movimentos funcionais constantemente variados. De acordo com a nossa teoria de treinamento, é você embasar a programação de treinamento e fazer um mix desses movimentos de forma organizada, porém de forma bem... A gente brinca de ser criativo na mescla desses movimentos. Então, um dia você agacha e empurra, no outro dia você levanta e salta, e você fazer com que isso seja o mais variado possível, estimulando sempre os alunos a trabalharem fora da sua zona de conforto, que é o que a gente acredita que vai acontecer as adaptações fisiológicas necessárias para o desenvolvimento do ser humano. Então, esse tipo de trabalho ele pode ser feito dentro de um box, que num primeiro momento foi o que foi mais disseminado dentro do país, porém, nos meus últimos projetos eu comecei a ensinar CrossFit na beirada da praia também, ao ar livre. Então, depende muito da proposta, depende muito de quem está ensinando, de quem está transmitindo a mensagem, mas ele pode ser feito dentro de casa, ao ar livre, dentro de um box, dentro de um centro de treinamento, depende muito da característica do coach, que a gente chama, né? E a busca da performance, ou é a formação de atletas, ou realmente qual o objetivo? Perfeito. Assim, no Brasil, tudo como nós somos uma colônia de exploração, né, a gente tenta sempre explorar tudo que chega pra gente. E com o CrossFit não seria diferente. A metodologia, basicamente, é para melhora da qualidade de vida e ponto. Ele é um esporte também, mas o que a gente prega dentro do CrossFit é o que basicamente a nossa faculdade traz pra gente, de ser geral e inclusivo, então para todas as pessoas da comunidade. O caráter esportivo e performance, ele vem como um segundo plano. Até você chegar, a gente fala que 3% da população de praticante é que vai chegar ao estado de alta performance. Os outros 97% da população é a melhora da qualidade de vida. Então o foco principal não deveria ser o esporte. Você dá um embasamento, você faz o trabalho de base para que essa pessoa consiga alcançar esse objetivo, mas não significa que esse objetivo é o objetivo principal. O foco realmente é na melhora da qualidade de vida. Tem uma história que é interessante. No curso onde a gente tira essa certificação, a gente passa um final de semana imerso, um sábado e domingo inteiro. No final do domingo a gente tem uma prova teórica para fazer. E eles contam uma história que é mais ou menos assim. Tá uma senhora de 80 anos e ela todo dia passa em frente de um centro de treinamento de CrossFit, ela fica olhando, mas não tem coragem de parar para entrar e querer saber as informações. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias e o coach, o professor sempre atento a essa passagem, no 4º dia ele vem e aborda essa senhora. Alô, dona Maria, por que eu vejo a senhora passando aqui em frente todo dia? Por que a senhora não para? Vamos fazer um treino com a gente, vem sentir como é que funciona. Aí ela, meu filho,
tenho 80 anos, você sabe como é que é, né? A idade está chegando e eu não... Isso aí não é para mim, meu médico falou que isso aí não é para mim, eu não preciso fazer isso, eu não posso fazer isso. O coach, bem safo nessa situação, chegou e perguntou, mas quem que é seu médico? Por que ele falou que você não pode? Ah, por causa da minha idade, eu tenho algumas limitações. Aí, vamos fazer o seguinte, quando que é a sua próxima consulta? Aí ela falou quando que era a próxima consulta e o coach foi junto com ela na consulta médica. Chegando lá, ele perguntou justamente para o médico, ele falou que era treinador do método e perguntou para o médico por que não era aconselhado para essa senhora, para a dona Maria. E ele fala, não, é um esporte de alta intensidade, tem muito impacto e ela tem 80 anos e ela não precisa fazer isso. E foi dando as justificativas de medo em cima da dona Maria. E o coach falou simplesmente assim, pois então, ela passa todo dia na frente do box, ela sai da casa dela e vai até o mercado. O box fica no meio do caminho. Ela vai caminhando para o box, ela chega no box, ela chega no mercado, compra a ração do gatinho dela, compra as verduras dela, pega essa bolsa, volta para casa caminhando. Chegando em casa, ela coloca a bolsa no chão, tem que abrir a porta de casa. Ela abre a porta, pega a bolsa no solo de novo, fecha a porta, vai para a cozinha, coloca a bolsa no chão, tira a comida de dentro da bolsa, coloca a comida da bolsa em cima na despensa. O que eu quero dizer com isso, médico? Seguinte, eu só quero ensinar a dona Maria a levantar, caminhar, agachar, empurrar e levantar da forma correta. Só isso que eu quero fazer para ela. O médico chega no final da conversa e fala, dona Maria, segunda-feira a senhora pode se matricular aqui, com certeza esse treinamento é para a senhora. Então, é uma história que eles usam para interpretar de que realmente a metodologia foi feita para todo mundo. A avaliação feita, existe um modelo de avaliação? Existe algum modelo de avaliação? A gente trabalha em cima de... É muito empírico o método. Ele não traz ele não é engessado. Ele não tem um protocolo a ser seguido, digamos assim. Você chega e o coach faz uma avaliação funcional, o mesmo treino do dia que é feito para o atleta é feito para a senhora de 80 anos. A gente entende que o que difere o atleta da senhora é em cima da intensidade, não em cima do gênero da atividade. A senhora tem que saber agachar tanto quanto um atleta. Porém, esse atleta vai agachar com 100 quilos na barra e essa senhora vai agachar simplesmente com peso corporal. Isso não significa que esse agachamento da senhora com peso corporal não é alta intensidade. É alta intensidade para ela. Talvez não seja para o atleta, mas para ela sim é uma alta intensidade. Então, cabe ao feeling do professor ter esse discernimento de avaliar quando aquela pessoa chegar, se ela pode simplesmente agachar até o quadril passar do joelho ou se ela vai começar agachando simplesmente até a altura de uma cadeira. É bem amplo, bem aberto, mas acredito que toda box tem a condição de realizar esse prospecto para o aluno. O trabalho vai ser pioneiro aqui em Paraíba? Você vai iniciar esse projeto ou já existe alguém trabalhando com essa metodologia? Tenho sim interesse em realizar um trabalho para a sociedade com essa metodologia, porque mudou a minha vida, eu ajudei a impactar a vida de algumas pessoas em Juiz de Fora, Campinas, Rio, Macaé, e retornando agora para a cidade, pretendo impactar a vida das pessoas aqui também com essa metodologia. Ô, Braulio, você disse sobre a senhora, né? E também tem o atleta. No caso, o CrossFit, ele é funcional, da criança ao octogenário, né? Que é a senhora. Agora, vamos focalizar mais, no caso, essa senhora. Perfeito. Quais os benefícios plausíveis para uma pessoa a partir aí, vou colocar de 50 anos em diante, praticando CrossFit? Perfeito. O método, ele vai muito além da atividade física. Dentro do box, dentro do centro de treinamento que a gente transmite o método, a gente não conversa só sobre atividade física. Pelo contrário, a base, a gente tem uma pirâmide de referência, onde a base dessa pirâmide é a nutrição. A gente tem visto que a grande sacada para o CrossFit, ele traz uma solução elegante para o maior problema da sociedade atualmente, são as doenças crônicas. Hoje em dia, as doenças crônicas atingem 70% da população mundial. Doenças crônicas, o que a gente está falando é
obesidade, hipertensão arterial, diabetes, alguns tipos de câncer. Então, tem estudos, infelizmente por questões políticas não é tão disseminado aqui no Brasil, mas lá fora já tem estudos mostrando que a base alimentar, se você corrige essa base alimentar com outras perspectivas que não aqui estão trazendo para a gente atualmente, já é o processo, já é o caminho de cura para N doenças. Então, a gente já viu questões de pessoas, principalmente onde a CrossFit vem batendo muita tecla agora em cima de obesidade e diabetes. Com uma base alimentar correta, a gente teria a possibilidade de realmente curar alguns tipos de diabetes, a não ser a tipo 1, que é aquela que é geneticamente, essa não tem como, a pessoa é insulina dependente. A do tipo 2, a gente já viu que tem como sim. Se você acertar a parte alimentar, você pode parar de tomar vários medicamentos dessa linha. Então, um dos maiores benefícios é justamente esse, reduzir essa carga de remédios, porque são drogas que a gente está dando para a nossa população. E nada melhor do que o seu remédio ser a sua alimentação. Então, se a gente conseguir corrigir essas informações, acredito que o grande benefício para a sociedade é justamente a gente ter uma sociedade mais saudável, mais ativa, com mais energia, menos dependente dos fármacos e mais... menos dependente dos fármacos e mais conectada com as questões alimentares. Nós devemos lembrar, o Fernando lembra muito bem disso, você ainda era criança, do ovo, né? Quando nós tivemos aí um ataque maciço contra o ovo. Perfeito. Né? Que o ovo fazia mal, o ovo gerava colesterol, o ovo fazia isso, fazia aquilo. E hoje você pode comer 10 ovos por dia que não faz mal nenhum. Quer dizer, nós estamos vendo uma mudança na área alimentar muito grande, inclusive até uma vez numa brincadeira, não lembro de qual foi, não sei se foi o Porta dos Fundos, que fez isso, né? A mulher se consultando com a nutricionista, aí ela perguntava, ovo pode? Aí tocava o celular e olha, acabou de ser condenado, não pode. Aí, isso, pode. Aí tocava o celular, olha, parece que agora pode. Agora pode sim. Quer dizer, está um questionamento muito grande em relação a isso. E diversas outras, como você disse aí, né, do açúcar, que realmente é muito inflamatório e as pessoas, nós consumimos muito açúcar. Perfeito. A média, há 30 anos atrás, a média de consumo de açúcar era de 5 quilos por ano por pessoa. Hoje está de 50 quilos por ano. É muita coisa. É muita coisa. Com você, acho que tem muita coisa para falar, né, né, Fernando? Até porque eu e o Fernando vamos querer fazer ou querer tentar o CrossFit aí, mas você também tem um outro método, né? O Flow Fit, é isso? Flow, um Flow. Exato, Flow Fit. O que significa o Flow Fit e como é que ele age? Então, o Flow é uma outra vertente que eu comecei a buscar porque eu entendi que o quesito de movimento, que é o que eu mais pego atualmente, a questão de movimentação. Se você for olhar, o CrossFit ele trabalha basicamente em um plano de ação, é um plano linear. Então você empurra, puxa, agacha, a barra fica fazendo um trabalho linear. O Flow Fit ele veio na minha percepção entendendo que o corpo humano ele tem um trabalho tridimensional. Ele pode fazer rotações, ele pode se transformar dentro do próprio eixo, ele não simplesmente trabalha de uma forma linear. Então, isso começou a abrir minha cabeça para um trabalho de complemento da metodologia. Eu sigo muito uma referência chama Murilo Gun. É um jovem, 30 e poucos anos também, a gente é contemporâneo, digamos assim, e ele é precursor nos cursos de criatividade. E ele fala que criatividade, ele começa a falar, parece que ser criativo é uma coisa para artista, é uma coisa para você que cria, né, que tem que criar alguma coisa. Aí ele começou a trocar esse termo justamente para combinatividade. Então, o que eu tenho feito atualmente dentro da minha área é combinar métodos para que eu consiga transformar a pessoa que eu esteja trabalhando, a pessoa que eu esteja auxiliando, ou os meus alunos, da melhor forma possível e da forma mais completa possível. Então, eu comecei a entender que o flow,
a dificuldade das pessoas. Hoje em dia, o ser humano é o único ser na face da Terra que ele não vem evoluindo na questão de movimento. Então, se você for olhar um padrão de agachamento de uma criança de 2, 3 anos, que ainda não tem nenhum vício postural, é um padrão perfeito de agachamento, ela não tem dificuldade nenhuma de agachar. Se você for olhar um adulto, independente se ele é saudável ou não, eu me arrisco a dizer hoje aí, é porque o CrossFit chegou. Antigamente eu falava 95%. Atualmente, com o CrossFit, eu gosto de falar agora que está 90% da população não sabe agachar. O movimento básico do ser humano, a gente foi feito para isso, era a nossa posição de descanso. Antigamente, as crianças descansam e brincam nessa posição. Um adulto hoje de 30 anos, 90% dessa população não sabe agachar. Então, a gente vem regredindo. O gato ele nasce com o limite de movimento e ele vai aperfeiçoando. Ele cada vez salta mais longe, corre mais rápido. O ser humano é o único ser que ele não vem evoluindo nesse quesito. O flow, ele vem e não vem evoluindo e vem cada vez mais ficando duro. É menos flexível, menos móvel. O flow ele vem com uma característica de tentar desbloquear essas limitações, tirar esses limites em cima principalmente do trabalho de flexibilidade e mobilidade única e exclusivamente com o peso corporal. Não tem uso de carga externa, não tem uma sobrecarga externa, o que possibilita e deixa ele acessível para todo mundo. Bom, Braulio, agradeço a sua presença, né? E nós tivemos algumas informações a respeito do CrossFit, do método Flow também, né? O nome correto é esse? Flow. Perfeito, Flow Fit. Flow Fit. E contamos, agendarmos um outro encontro para conversarmos mais a respeito, porque é algo novo no mercado aqui para nós do interior e é importante para toda a comunidade, tenho certeza disso. Perfeito, estou à disposição. César, Fernando, muito obrigado pela oportunidade, por poder falar um pouquinho do que eu venho estudando aí há pelo menos 8 anos de vida e de carreira, então eu venho estudando há algum tempo e comecei a sentir essa necessidade de trazer justamente, igual você falou, Fernando, para o interior, as informações que estão acontecendo lá fora e que demora a chegar, né? Não vou dizer que não chega, mas que realmente demora a chegar e normalmente quando chega com algumas interpretações, talvez equivocada, talvez imediatista, para a gente começar a conversar e debater sobre isso. Uma boa tarde, César. Uma boa tarde, ouvintes, e obrigado pela atenção.